Hoje a presença de uma personagem aqui do Espírito Santo que durante os últimos anos andou muito à margem da mídia, pelo menos no que diz respeito a ser ouvido pela mídia, ele que protagonizou tantas notícias negativas e notícias até degradantes. Por isso é que a oportunidade de também não cumprindo o rito ético da mídia, ouvir o outro lado. Nós vamos conversar com o ex-presidente da Assembleia Legislativa, José Carlos Grates. Grates, eu vou te chamar de Grates, vou te chamar de senhor, mas na verdade você é tratado como Grates, né? Você passou por um processo de desconstrução bem violento. Poucos acreditaram que você resistiria. Você foi demonizado, foi citado frequentemente como chefe do crime organizado, perdeu o mandato, foi preso, respondeu ou responde a vários processos. O que você tem a dizer disso? Eu fui a inspiração daquele filme Duro na Queda. O que eu tenho a dizer é o seguinte, eu hoje, né, como você falou, senhor, já sou um senhor, eu compreendo muito bem o que é a vida, pelo que eu passei, pelo que minha família passou e o quanto nós, eu digo nós porque é eu e minha mulher, que eu convivo com ela há 40 anos, e meus filhos. Isso é um processo político e a trama demoníaca, que você está falando, eu fui demonizado, mas a trama é realmente demoníaca e veio dos meus inimigos políticos, iniciando com um personagem muito conhecido que continua imperando aqui no Estado, com menos força, que vai caindo a máscara, que é o nosso, ou de vocês, né, meu não, governador Paulo Artung. Então, eu acho que ele iniciou esse processo, eu era presidente da Assembleia, fui eleito normalmente em 2002, fui o quarto mais votado do Estado, nem campanha eu fiz, e ele então usou os setores do Ministério Público, aliados dele, setores do Poder Judiciário, um TRE dele, e roubaram o meu mandato. A frase clara, simples e fácil de entender. Eu tive um mandato roubado. Uma foto no jornal A Gazeta, numa festa de aniversário, na casa do irmão do atual presidente da Câmara de Vila Velha, foi transformado numa suposta inauguração de obra tão mesquinha que a própria Rede Gazeta publicou a data da foto, 11 de março de 2002. Então, o tempo passou, já vai para 14 anos, eu resisti, continuo vivo, a minha família continua forte, apesar do sofrimento que a gente viveu todo esse período. O seu mandato, a perda do seu mandato foi provocada por essa alegação de que você teria... Eu não tive perda de mandato, eu tive mandato roubado. Eu nunca disse que tive perda de mandato. Meu mandato foi roubado. Então, isso aconteceu em função da atribuição que se fez a você de que teria ordenado a realização de obras que fugiam à competência do Legislativo. Isso não existiu, isso nunca existiu. No processo está uma doação da CST depositado na conta do DERTS, tem uma carta do ex-prefeito Max Filho agradecendo a mim as obras, né? Da época ele era o prefeito, ele concordou com tudo. Houve uma mentira contada por um procurador da República chamado Henrique Erkenhoff, pau-mandado do Paulo Artung na época, e aquilo ali eles transformaram numa tucaia. E de uma tucaia ninguém escapa. Se eu sair daqui agora desse estúdio e tiver dois ali me esperando com a metralhadora na mão, eu não vou escapar. Fizeram uma tucaia, o TRE se reuniu na época, né, à noite. Eu não estava no Brasil, estava viajando com a minha família para um descanso de uma semana, assisti em Buenos Aires, pela TV Globo, que o presidente da Assembleia tinha sido cassado no dia 27 de novembro de 2002. Pouco depois, eles armaram outra, como diz no português da rua aí, croca, né? O Paulo Artung deu uma entrevista dizendo que
ele tinha que fazer o presidente da Assembleia. Eu falei também, repliquei dizendo que enquanto eu fosse deputado e presidente da Assembleia, poder nenhum ia interferir no poder da Assembleia. Então eu tive o mandato roubado por esses setores organizados, que ali sim foi um crime organizado contra um mandato de uma pessoa que se elegeu legitimamente. E, infelizmente, a coisa funciona assim, ainda funciona assim. Um coronelismo arcaico dentro do seio de setores do Judiciário e do Ministério Público, que eu ajudei a construir nesse Estado, já que eu fui eleito pós-constituinte. Hoje temos a presença do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, José Carlos Gratz, e a gente volta já. Voltamos com a presença que tem hoje, a presença do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, José Carlos Gratz. Gratz, você, pelo que você disse antes, em toda uma orquestração que teria havido para a perda do seu mandato, houve a cumplicidade do Poder Judiciário? Eu não digo do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é uma instituição que eu ajudei a construir, né? Junto com o Ministério Público. O Ministério Público e o Judiciário eles eram espalhados no centro da cidade, e eu que consegui verba para a sede do Judiciário e consegui verba para a sede do Ministério Público. Então, você falar do Poder Judiciário, não, eu digo de setores, né, dos pau-mandados, que continua tendo, aqui em qualquer lugar do Brasil, né, os paus-mandados do governador, aquele que tem a carteira de autoridade e exerce a mando de um poder superior quando ele quer alcançar ou perseguir alguém. Foi o que aconteceu no meu caso. Você pega um promotor que quer subir carreira ou um juiz que quer subir carreira e se alia a quem promete o que às vezes nem vai cumprir. Um promotor, esse é para o telespectador entender, o promotor escreve lá que o peixe está voando e o peixe não voa. O juiz vai receber dizendo, não, mas peixe voa. E vai valer. Então fica lá essa orquestração, que no meu caso não passou de uma grande farsa montada. Basta ver, quando você quer fazer alguma coisa séria, como promotor ou como juiz de direito, eu conheço muito bem, porque eu fui presidente da Assembleia 3 vezes, participei a metade da Constituição do Estado, passou nas minhas mãos, inclusive a reforma dela. Agora, você pegar um juiz irresponsável, decretar prisões ilegais, como foi o meu caso lá a primeira vez, eu fui preso escandalosamente, a mando de um procurador da República, que é um caçaco do governador, hoje, aliás, é advogado dele, o Henrique Erkenhoff. Eu faço questão de dizer os nomes, né? Então, esse elemento conseguiu um desembargador no Rio de Janeiro para decretar minha prisão. Eu perguntei ao meu advogado, que era um dos melhores do Brasil, eu quero saber, doutor, que crime federal eu cometi como presidente da Assembleia, para poder um desembargador federal do Rio de Janeiro decretar minha prisão. Eu conheço direito. Então, se eu não conheço o Rio, não vou ao Rio, porque fui preso? Fiquei 4 meses preso num cubículo, comendo chocolate, pão, biscoito, frutas e leite e água, porque é o que entrava, que a comida de lá nem porco comia. E ficou por isso mesmo. E ele lá teve a cara de pau de me levar um livro de presente, achando que eu fosse dedurar alguém para satisfazer a vontade do atual governador. Mas, Gratz, vejamos, você também às vezes trabalhou contra você quando passou, por exemplo, uma imagem de arrogância e de prepotência quando, por exemplo, você rasgou uma determinação judicial ou um documento judicial no âmbito da Assembleia. Jamais aconteceu. Isso aí é bom você me perguntar e fácil de esclarecer. Eu não sou arrogante, eu fui eleito 4 vezes deputado, 3 vezes presidente da Assembleia. Arrogante não consegue essas coisas. Eu sou um homem que tenho determinação.
E estupro eu não aceito. Não foi nada da Justiça. Foi um membro do Ministério Público Federal, a mando do Henrique Erqueoff, que era o procurador-chefe da República, botou um funcionário panfletando uma recomendação para os deputados. Só para esclarecer para o telespectador, deputado não tem que receber recomendação de promotor de justiça. Deputado tem que obedecer rigorosamente a Constituição Federal e Estadual e o regimento da Assembleia. Tirando isso, não existe. Se pelo menos esse suposto papel higiênico que eu chamei na época, que ofendeu aos promotores, fosse protocolado na Assembleia para a Procuradoria do Poder analisar, tudo bem, mas não, ele botou um cidadão panfletando, cada deputado que chegava, ele entregava um papel daquele. Eu estava num restaurante almoçando quando foi avisado. Então eu considerei aquilo um estupro ao Poder Legislativo. E sob o meu comando, o Poder Legislativo era respeitado. A imprensa então ajudou a difundir essa tese de que você estava afrontando um poder. Primeiro que o Ministério Público não é poder. Entendeu? Não é poder. Ele tem o poder de denunciar. O que eu estou colocando em discussão agora é o papel da imprensa nesse processo, então. A imprensa, que você diz, é a Rede Gazeta. Não é a imprensa. A Rede Gazeta, ela estava a serviço, até porque, é claro, eu vou falar com muita clareza, porque eu estou começando uma nova fase da vida. A minha vida agora é outra. Daqui para frente, eu era prego, mas vou virar martelo, né? Então, no caso, a Rede Gazeta, ela é a dona do grande bolo da verba de comunicação. Se tem 100 milhões, 70 fica com ela, os 30 ficam para os outros 300 veículos. Tá? E eu fiz uma lei de minha autoria, que é lei, está em vigor, mas não é respeitado, que durante os meus 3 mandatos como presidente da Assembleia, toda a verba da comunicação tinha que ter autorização da Comissão de Finanças. Não é chegar lá, botar 100 milhões, escrever um pedaço de papel, inventar uma lorota e gastar o dinheiro. Então eu virei o grande inimigo da Rede Gazeta, né? Em segundo lugar, o segundo maior jornal, que é a Tribuna, simplesmente por essas atitudes que eu tomei como legislador, como fiscal do Estado. Porque do jeito que a Assembleia é hoje, ela pode funcionar só um mês por ano. Votou o orçamento, fecha e reabre outra vez em setembro, vota o orçamento e fecha. Não precisa não tem papel de fiscalização. E no meu período tinha. Entendeu? Eu fui caçado por isso. Bem, o nosso tempo está esgotado, mas pela candência das declarações do ex-presidente da Assembleia, certamente você gostará de continuar ouvindo, meu querido telespectador. Para isso eu convido a estar conosco em presença amanhã, quando manteremos ou prolongaremos essa conversa com o ex-presidente da Assembleia Legislativa, José Carlos Gratz. Até já.